E temos agora mais duas convidadas na programação especial, Denise. Exatamente, Tiago. A Tânia Fernanda Prado, que é diretora da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal em São Paulo, e Raquel Galinatti, que é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Doutora Tânia e também doutora Raquel, boa tarde as duas. Boa tarde. Boa tarde. Bom, e vamos começar falando dessa situação. A gente, no intervalo, estava falando da questão de fake news, de informações, de fraudes, e as pessoas preocupadas. Eu gostaria de saber qual das duas pode falar sobre isso, porque inclusive se aciona já a polícia para determinadas fake news que agridem mesmo as pessoas, né? São ilegítimas, e eu queria saber o procedimento que se tem em relação a isso. Eu mesma, recebi de amigos, conhecidos, familiares, situações em que estavam com receio de que pudesse haver alguma fraude, e orientei que cada um comunicasse isso naquele aplicativo Pardal, que é muito bom e chega diretamente no Tribunal Superior Eleitoral. Também orientei aquelas pessoas que tinham mais elementos que fossem também às delegacias da Polícia Federal ou até da própria Polícia Civil nas suas cidades. E vi também a rapidez com que isso vem sendo também encarado pela própria imprensa, porque colocam muitas imagens, filmagens e tal, e a imprensa prontamente vai atrás também das autoridades competentes e já detecta se aquela questão não é verdadeira, se aquilo é uma montagem. Então, realmente é um grande desafio, tanto para as instituições como para a própria imprensa e a sociedade ali vigilante, mas também numa situação bem difícil, porque é um fluxo muito grande de informação. A competência é realmente da Polícia Federal, os crimes eleitorais, só que de forma residual, onde não exista a sede da Polícia Federal, a Polícia Civil atua combatendo esses crimes eleitorais. E é importante até salientar que no estado de São Paulo, todas as delegacias, pelo menos eu posso falar nos departamentos aqui da capital, todas as delegacias têm um delegado de polícia de plantão e do DEMACRO também. Especificamente direcionados para crimes eleitorais. Inclusive aquelas delegacias que sábado, domingo e feriados elas fecham em decorrência aos polos, somente os polos funcionam. Hoje não. Neste dia, todas as delegacias estão abertas com delegados de polícia que foram convocados especificamente para esse tipo de situação. Nos interiores também, os delegados de polícia foram convocados com as suas equipes para esses plantões, para justamente poder atuar em situações em que não exista sede da Polícia Federal ou muitas vezes onde a Polícia Federal não consiga acompanhar a demanda. E realmente é muito perigoso essa forma de fake news que pode gerar também um sensacionalismo, um pânico até mesmo, desnecessário na população. Então é muito irresponsável quando essas pessoas de forma sem saber realmente o que ocorreu, começa a propalar algumas inverdades. Essa é a doutora Raquel, nós também vamos com a falar doutora agora Tânia, com a da Polícia doutora Raquel Federal. Galinatti a respeito desse problema que a gente já estava falando antes, da participação do Caio Rocha, a respeito de reclamações. As pessoas podem detectar algum problema, agora a reclamação depois fica muito difícil de comprovar caso haja algum problema de fato, né? Sim, fica realmente muito difícil. E é importante lembrar a todos que não é permitido o eleitor ele utilizar o celular, máquina fotográfica, filmadora, equipamento de radiocomunicação ou qualquer outro instrumento que possa comprometer o sigilo do seu voto. Inclusive, é um crime previsto no artigo 91. Parágrafo único. Então, os aparelhos eles têm que ficar sob a guarda da mesa receptora ou deverão ser mantidos em outro local de escolha do próprio eleitor. Então, essa situação de filmar o seu voto não é permitido. E já houve, inclusive, desmentidos aí do Tribunal Regional Eleitoral em relação a vídeos que estavam aparecendo de você digitar um número e aparecer o outro candidato e uma pessoa que foi com a arma digitando na urna eletrônica e isso daí já foi comprovado que era falso. Então as pessoas precisam tomar muito cuidado com esse clima que se cria de desconfiança em relação às eleições, né? Exatamente. De fato, e isso vem acontecendo ao longo dos últimos dias, né? Muitas informações também desencontradas que depois foram esclarecidas, mas o fato é que as pessoas têm que entender que o processo democrático ele não é uma coisa fácil e muitas vezes se questiona ali se a máquina funcionaria ou não, tal. O cidadão ele tem o dever de ser vigilante, de acompanhar realmente, de prestar atenção, e essa eleição há uma sensação realmente de que o cidadão está mais atento a essas coisas.
Mas ao mesmo tempo o cidadão deve ter uma responsabilidade também de checar as informações, não compartilhar qualquer coisa sem olhar nos sites sérios da imprensa ou até mesmo daqueles que desfazem os boatos, né? Então é importante essa reflexão e também que, se perceberem que houve alguma coisa estranha, que também tem um ônus de ir até os órgãos cabíveis, né, fazerem essas denúncias. A gente viu muita notícia aí também de compra de votos, né, pessoas que em algumas cidades ali oferecem transporte em troca de que a pessoa vote em alguém. Isso daí é crime, isso daí não pode ser incentivado de forma alguma. E quem souber disso também tem que denunciar, tirar fotos né, filmar alguma situação que esteja percebendo isso. Alguns crimes principais que eles costumam aparecer no dia das eleições são justamente a compra de votos, o uso de alto-falantes e amplificadores no som, ou seja, uma promoção de comício ou carreata. Situação esta que não presenciamos, não está sendo tão comum. A boca de urna e a regimentação de eleitores lá na porta dos colégios eleitorais, divulgação de propaganda, inclusive hoje, pelo WhatsApp, foi proibida a partir de ontem, 10 horas da noite, essa divulgação através de WhatsApp dos seus próprios eleitores ou próprio candidato também configura crime. Ou novos conteúdos também, acompanhando a tecnologia, o impulsionamento de conteúdos na internet também configura crime. Então são esses os crimes, o transporte ilegal de eleitores, são esses os crimes mais comuns nessa época de eleições. Doutora Tânia e doutora Raquel, aqui nos estúdios da Jovem Pan, eu queria aproveitar a visita de vocês aqui para perguntar o seguinte: expectativa, claro, de um novo presidente da República, 1º de janeiro, e a categoria é uma categoria muito atuante, ganhou muito destaque com a Operação Lava Jato. Quando houve mudança no comando da Polícia Federal, a doutora Tânia é sempre uma policial muito ativa, trabalhando com as redes sociais. Eu pergunto, é possível esperar mudanças muito bruscas para a categoria, para a Polícia Federal, dependendo, obviamente, de quem ganhar a eleição? O que vocês esperam? Começando com a senhora, doutora Tânia. No âmbito da associação, também do nosso sindicato, nós discutimos muito isso, né? O que é que pode acontecer no próximo ano? Por um lado, nós temos uma Constituição que prevê como funciona todo o sistema de regras, o sistema de segurança pública. Agora temos essa novidade do SUSP também, que está previsto na legislação, determinando ali que os órgãos de segurança pública devem se integrar, e nós estamos vendo reflexo disso já nessa medida que é o Centro Integrado de Controle e Comando das Eleições, lá em Brasília, com desmembramento de todas as unidades da Polícia Federal, se integrando com Polícia Civil, Polícia Rodoviária, Polícia Militar e outros órgãos. Então, o que é uma proteção, né, que nós temos hoje é a Constituição. Então, claro, o povo pode clamar por uma nova Constituição ou mudança da Constituição. Isso é legítimo, mas o que se deve pensar também é aquilo que nós sempre defendemos: como que nós podemos proteger a Polícia Federal, evitar ingerências, independente de quem seja eleito agora ou daqui a 4 anos. A Polícia Federal precisa ter condições de trabalhar, e não somente na questão dos recursos, mas de não sofrer pressões, para que, caso uma investigação esteja caminhando no sentido, não haja um governante, um representante do poder que tente interferir. E nós vimos muito isso em algumas interceptações telefônicas que foram divulgadas ali, de pressão do anterior diretor-geral. Então, também é necessário pensar aí no mandato de diretor-geral, para que ele não possa ser trocado a qualquer momento ao sabor do governante. Então, são medidas muito importantes e, ao mesmo tempo, as outras instituições têm que respeitar cada um o seu papel, sua atribuição, porque pode haver realmente uma nova tentativa de misturar as funções policiais, quando na realidade nós temos polícia investigativa, que é a polícia judiciária. Então, nos estados é a Polícia Civil e federativamente é a Polícia Federal. E já a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária faz a sua função, que é a prevenção ao crime, né? Eles estão nas ruas ali para evitar o crime. Se constatada alguma coisa, prende a pessoa e leva para a delegacia. Então são critérios, são coisas que estão na nossa Constituição e que, se alguém mexer nisso, vai causar um reflexo, um enfraquecimento da própria Polícia Federal, das operações, das investigações. Então é importante proteger a Polícia Federal.
Nós vamos continuar falando sobre isso, o papel da Polícia Federal, também as discussões que tem em relação ao papel da Procuradoria nas investigações, especialmente envolvendo políticos, crimes de corrupção. Mas agora tem um chamado, né, Tiago? Nós estamos com a Tânia Fernanda Prado, que é diretora da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal em São Paulo, e Raquel Galinatti, que é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. E falando sobre esse clima aí das eleições, eu queria saber como é que vocês veem a questão da participação da própria polícia, da procuradoria, alguns se manifestando favoravelmente a determinados candidatos. Então, da mesma forma que a gente viu a participação da Polícia Federal, das polícias de modo geral, né, do judiciário, muito mais presente depois da Lava Jato, a gente vê uma manifestação efetiva em relação às eleições. Eu gostaria de saber a opinião das duas. A participação daqueles que integram as instituições de Estado no processo democrático de eleições é o exercício da soberania da democracia. Então eu vejo muito salutar, de forma muito positiva. Ainda falando sobre as nossas expectativas daqueles que serão o chefe do executivo, tanto no âmbito federal como o chefe do executivo no âmbito do Estado, é muito importante que se atente até aquela frase histórica do Ulisses Guimarães, que ele diz que a Constituição Federal, você pode discordar, sim, você pode divergir, sim, descumprir jamais e afrontá-la nunca. Então é muito importante que saibamos que cada instituição de Estado tem a sua competência constitucional e agora é um compromisso também daquele chefe do executivo eleito pelo povo que ele fortaleça aquela instituição de Estado que hoje desencadeou todo um processo de desconstrução da corrupção enraigada que estava ali naqueles governos, por exemplo, a Polícia Federal, e que proporcione a mesma possibilidade que a Polícia Civil do Estado de São Paulo, que tem a mesma atribuição constitucional, que faça uma lava-jato também aqui no âmbito do Estado de São Paulo. Então, aqueles que forem eleitos, que eles tenham esse compromisso e esse dever com a população de fortalecer as instituições de Estado que protegem a soberania do país. E são vários anos de lava-jato e o que a gente percebe pelos sucessivos casos que vão aparecendo é que ainda há muito a ser investigado, denunciado e coisas que ainda tem que acontecer, que aparecer mesmo, né? Parece que ainda há muita estrutura de corrupção escondida na política brasileira, né? Inclusive, a Tânia até pode esclarecer melhor, e é interligado também com os estados. Essa corrupção no âmbito federal também é interligada à corrupção política também que está nos estados. Por isso que é muito importante o fortalecimento da Polícia Judiciária, que é a única que tem a competência constitucional de investigar estes crimes. Doutora Tânia. E também é sabido que não há somente a Lava Jato, há outras operações importantes que vão sendo deflagradas ao longo das semanas, né? Muitas vezes nós até brincamos aqui que tem colegas que vão 2 vezes por semana em operações e as pessoas não têm essa dimensão de como é isso também. Mas o fato é que São Paulo é um lugar que é o centro financeiro, né, de tudo. Então, muitas vezes um crime que é cometido em outro estado tem reflexos aqui, porque o dinheiro está escondido aqui ou passou por aqui para ir para o exterior. Há uma conexão entre os crimes. Então, é importante também que a Polícia Federal tenha gente para conseguir fazer análise desses materiais, dessa parte de... Houve uma redução de pessoal? Nós tivemos uma redução, nós estamos com um déficit de mais ou menos de 26% do efetivo de policiais. E agora o concurso está em andamento, mas não visando a preencher todas essas vagas, mas menos da metade dessas vagas. Então, ainda há uma falta muito séria de efetivo e a Polícia Federal não quer abrir mão de suas atribuições, mas precisa ter gente ali trabalhando na ponta, né? E nós sabemos que também na fronteira há falta de pessoas, nos aeroportos, portos. Então, há muitas missões constitucionais que precisam ser desenvolvidas pela Polícia Federal. E não adianta também, né, querer inovar tanto na questão, como a gente já ouviu falar, de colocar a Polícia Federal para coordenar as outras polícias. Não, isso não é o papel da Polícia Federal. Cada polícia tem que receber recursos ali e tem que ser respeitado o que está na Constituição. A Polícia Federal tem que fazer aquilo que está como sua missão constitucional. E uma das mais importantes realmente é a parte de investigação. E é muito importante
importante saber que muitas vezes a polícia de estado, a polícia judiciária, tanto federal como do estado de São Paulo, elas ficam sujeitas e à mercê, vulneráveis a ingerências a ingerências de todos os campos, como ingerências políticas, sociais, econômicas. Então, aquele que investiga crime, ele não pode ficar sujeito nem vulnerável a ingerências políticas. Então, há necessidade de uma autonomia para que essa instituição possa investigar crime, independentemente de quem cometa esse crime e independentemente de qual crime seja. Olha, eu só queria reforçar, Denise, são 4h08, faltando 52 minutos para que as urnas se encerrem, que o período de votação termine. Tem, claro, muita informação sobre problemas. O Tribunal Superior Eleitoral, inclusive, acabou de informar que subiu para 964 o número de ocorrências com urnas. São urnas que foram trocadas no país. Minas Gerais e Rio de Janeiro tiveram mais casos, mas em relação a todas as urnas do país, são quase 500 mil urnas. E é um índice pequeno, 0,19%. E, infelizmente, muita gente começou a propagar algumas informações, notícias falsas. E isso, claro, acaba criando um alarde nas pessoas. Mas, de qualquer forma, você que ainda não votou, vai votar. 51 minutos agora, faltando para que as urnas se fechem em todo o país. Denise. E as duas estavam falando antes do nosso intervalo exatamente sobre essa questão também de urnas fraudadas, de irregularidades que se cometem, mas a gente percebe pelas redes sociais que, da mesma forma que nós tivemos fake news envolvendo os candidatos, que é um crime também, há também essas denúncias que muitas delas não têm fundamento. Então cria uma situação de pânico e de desconfiança em relação às eleições. Exato. Então é muita irresponsabilidade, agora num processo extremamente importante que estamos de mudanças na própria política, que essas informações, inclusive podem até caracterizar informações criminosas, causem pânico e causem essa sensação na população de algo que está sendo manipulado, fraudado. Então é muito importante que denuncie se tem algo... se tem algum indício, concreto, algum fato de que algo está errado, denuncie aos órgãos e às instituições corretas, que no caso, primeiramente a Polícia Federal e subsidiariamente pode ser a Polícia Civil. A Polícia Federal também recebe denúncias de pessoas? Pessoas procuram a Polícia Federal para fazer reclamações? Sim, nós vimos hoje mesmo, né, vários casos ali de pessoas que denunciaram diretamente para a Polícia Federal, foram na delegacia. E também agora com esse centro integrado, né, de comando das eleições, o fluxo de informação está muito mais rápido entre as unidades da Polícia Federal. Uhum. E isso também de uma forma transparente e igualmente também acompanhando a segurança dos próprios candidatos, que também é uma atribuição da Polícia Federal. Então, ali nesse centro, eles também têm muito contato com o Ministério Público e com o próprio Tribunal, Justiça Eleitoral, Tribunal Eleitoral. Porque justamente, só a título de exemplo, né, a Polícia Federal não pode instaurar o inquérito automaticamente, a não ser que seja um flagrante, isso na matéria eleitoral, que é uma coisa que eu acho que no futuro precisa ser aperfeiçoado, porque o crime acontece e a Polícia Federal precisa, mesmo que não tenha autoria, né, não tenha alguém preso ali naquele momento, mas precisa de medidas cautelares e tudo. Então hoje precisa de autorização do juiz eleitoral da região para que a Polícia Federal instaure inquérito, mas nada impede que a Polícia Federal faça uma verificação. E a partir dali, se tiver elementos, né, depois da justiça autorizando, pode instaurar um inquérito. O procedimento qual que é, depois de apresentada a denúncia? Então, aí é feita uma análise preliminar e a partir dali, se tiver elementos para instauração de inquérito, a justiça autorizando, aí a Polícia Federal instaura o inquérito. Precisa só do aval da justiça inicialmente. E é uma exceção às nossas atribuições, porque todos os fatos que possam configurar crime, não falando em matéria eleitoral, o delegado de polícia pode sim, através de uma portaria, instaurar um inquérito policial para a investigação, diferentemente quando se trata de crime eleitoral. Perfeito, eu agradeço muito a participação da doutora Tânia Fernanda Prado, que é diretora da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal em São Paulo. Doutora Tânia, muito obrigada. Obrigada. E também a Raquel Galinatti, que é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Doutora Raquel, muito obrigada. Muito obrigada. Uma ótima tarde.